A Argentina é um país enorme na América Latina, mas ao chegar aqui, não se diria que vivem latino-americanos. Este é Buenos Aires, a capital da Argentina, e uma cidade que se assemelha muito às grandes capitais europeias. Madrid, Roma ou Paris. Na verdade, isso não é surpreendente, porque mais de 70% dos argentinos têm raízes europeias. Principalmente seus antepassados eram italianos, espanhóis ou ingleses. Por esse critério, os argentinos são até mais europeus do que os habitantes do Yanezuá. E de modo geral, a Argentina sempre foi aberta aos imigrantes. E mesmo agora, quando a crise está em fúria, as pessoas continuam a vir para cá, muitos deles do espaço pós-soviético. Neste episódio, vou voar para o lado oposto da Terra para olhar nos olhos das pessoas que se mudaram para cá e entender por que elas estão tão felizes. Buenos Aires é simplesmente um tipo de orgasmo. Bem, vamos lá então, pela Argentina. Vamos tentar entender o que os argentinos pensam, por que eles preferem festejar em vez de trabalhar e como eles veem os imigrantes dos países da CEI. Eles vão te tocar em todos os lugares, apalpar. Depois vou perguntar às jovens mães por que elas vieram aqui para dar à luz, como foi a experiência e quanto custou. Isso custa cerca de $20 mil. Alguns até vendem quase carros e apartamentos para poderem vir e dar à luz na Argentina. Além disso, vamos descobrir por que nas guerras as pessoas fugiam para a Argentina. A Argentina não pode participar da guerra, não está pronta para a guerra. Vamos visitar uma família mista russo-argentina e ouvir a história fascinante de como é viver com um argentino. Por fim, vamos falar sobre segurança, afinal não se instalam cercas elétricas e arame farpado nas casas sem motivo. É importante. Vidro quebrado na cerca. Tudo pronto para começar um episódio incrível sobre um país muito quente. Siga-me no YouTube e Instagram, sou Vova Karmanov. Vamos lá! Frequentemente, em grandes cidades, o bairro do Porto não é um lugar muito agradável e seguro, mas não em Buenos Aires. Aqui, Puerto Madero é o bairro mais legal, com arranha-céus de vidro, bons restaurantes e uma marina para iates. Foi por causa de um deles que todo o tráfego foi interrompido aqui. Cheguei atrasado para a entrevista porque levantaram as pontes, mas pelo menos para mim é bonito, enquanto os outros esperam nervosamente. E tudo isso por causa de um pequeno iate? Metade da cidade foi bloqueada. Aqui no Porto, Yulia também vive e mantém seu iate. Lá está ela, feliz, segurando a cidadania argentina que recebeu 1 hora atrás, bem antes do nosso encontro. Quanto tempo você esperou pela cidadania? 3 anos e meio foi o tempo que durou o meu processo, desde o momento da solicitação até o final. Isso é chamado de processo? Aqui, cidadania é obtida no tribunal e eles decidem. O juiz, os secretários conduzem o seu caso. E qual era o esquema, afinal? Qual era a base? Eu obtive a cidadania através do nascimento. 6 anos atrás, meus filhos nasceram aqui, mas não solicitamos a cidadania imediatamente. Primeiro vivemos na Rússia. Naquela época não havia urgência. E só em 2019 eu solicitei a cidadania. Yulia, tendo passado por toda a burocracia argentina sozinha, agora ajuda outros emigrantes de língua russa, que são muitos. No último ano, houve um aumento bastante significativo, eu sinto aqui. Escrevi meu guia e iniciei consultas, mas antes da guerra. Ou seja, isso não estava de forma alguma relacionado com a situação na Rússia. E depois houve um aumento muito claro, é claro, no início de março e o segundo no final de setembro, início de outubro, quando houve muitos pedidos de consultas. Agora, claro, Buenos Aires é completamente diferente, ou seja, antes, se você ouvisse alguém falando russo, você pensaria, meu Deus, de onde você veio, pessoa que fala russo? Mas agora aqui nos cafés, acabei de ver uma vizinha russa no sushi. Ontem à noite havia 4 ou 7 russos, muitas pessoas vieram de fato. Buenos Aires, traduzido, significa bons ventos. Mas eu encontrei um vento ruim que imediatamente atacou minha câmera. É comum ter ventos assim? Sim, mas ainda é outono e quanto mais perto do inverno, mais ventos. O que acontece no inverno? No inverno em Buenos Aires, a temperatura máxima é 0, ou melhor, a mínima é 0 graus, às vezes chega à noite. No geral, há muitos dias ensolarados, pode chegar a 15, 20 graus, ou seja, é confortável. Você só precisa de um casaco, tênis é o suficiente. E no inverno todos tentam viajar para algum lugar mais quente?
E se sim, para onde? Nós tentamos, sim, viajar. Turquia e Europa, todos aqui viajam para lá. Então, para a Europa... Sim, aqui sim. Mas aqui, os argentinos, praticamente todos, como conversamos, elas são descendentes de espanhóis e italianos. E, consequentemente, eles podem visitar seus parentes lá ou simplesmente ir como turistas. Por isso, claro, eles viajam para a Europa. A Argentina está no outro hemisfério. Então, quando é primavera aqui e lá, quando é outono e as folhas ainda ficam amarelas, e para se aquecer, eles vão para o norte, não para o sul. Aqui não há mar. O rio, vai mais longe até o oceano. É marrom porque tem muito lodo, mas não é o mar. Você não vai nadar nele. Preciso voar, ir embora. E para onde os locais voam para tomar sol? Principalmente voam para o Caribe, para a República Dominicana. Quem tem visto voa para Miami, no ZEUA. Também voam para o Brasil. O oceano é mais quente. E aqui vem a verdadeira hospitalidade. 2 copos grátis da casa e saborosos. O inventário. Queremos beber um Aperol? É tipo... Uau, que surpresa. Me deram inventar. Para a cena. Não sei como me convencer a beber. Isso deveria ser simplesmente de graça. Não, na verdade não pedimos. E ele ficou tipo, como assim? As pessoas não pediram álcool, vamos trazer para eles? Sim. E um Aperol é obrigatório de manhã. Incrível. Bem, vamos lá, pela cidadania. Ok, pela Argentina então. Esta é a cafeteria favorita da Yulia e na tela está o preço do meu café. Parece assustador porque os argentinos indicam seu peso da mesma forma que o dólar do ZIU, mas na verdade o preço deve ser dividido por 400. E aqui o barista está se gabando de suas unhas pintadas. Nesta cafeteria que é muito legal, eu tomo café de vez em quando e agora eu sempre encontro russos lá. Lá um casal, 2 casais de mães com bebês. É porque o bairro é super de língua russa ou algo assim? Sim, estamos em Puerto Madeiro e é o bairro mais caro. Por isso há muitos russos aqui. Agora, eu até tenho uma família morando neste prédio. Ela é russa e ele é argentino. Ele diz, eu não moro em Puerto Madeiro, mas em Russo Madeiro. Muitos russos. Quer dizer, ele já percebeu que de alguma forma chegaram muitos? Claro, no mercado sempre se encontram, há muitos, em todos os cafés. Bem, vieram pessoas de posses, principalmente. Vieram pessoas diferentes, sim. Mas neste bairro são pessoas de posses, ou seja, eles sempre vão a restaurantes e se encontram todos os dias. E quanto custa alugar uma casa em um bairro tão querido pelos falantes de russo, por exemplo, aproximadamente? Bem, em média agora provavelmente $3.000. Aqui, ou seja, a partir de 2.000 para os bem pequenos e mais. Ou seja, há por 6, por 7.000 também. Ou seja, no geral, se compararmos com os Emirados, não é tão caro. Ou com a cidade de Moscou. Comprar aqui agora é até mais barato do que em Moscou City, nessas torres, apartamentos. Mas, em relação a outros bairros, aqui é bem mais caro. Se considerarmos um bairro mais comum, onde a maioria dos argentinos vive, quanto custa lá? Veja, um estúdio lá pode ser alugado por cerca de $500, enquanto aqui é tipo $2.000, aproximadamente. Estou na Argentina pela primeira vez e a aparência de Buenos Aires não correspondia de forma alguma às minhas ideias anteriores sobre a cidade. Tudo aqui parece tão incrível. É bonito aqui. Há pedaços da Itália, pedaços da Espanha. A cidade se parece um pouco com Paris, em alguns lugares. Mas ainda assim, se você sair mais para fora da cidade, lá já é bem latino-latino, né? E outras peculiaridades. As pessoas que vêm para a Argentina, essa é a primeira pergunta. E quanto à segurança? O que eles andam lá? Existem ônibus? Vão prender. Sim, sim. As pessoas têm a impressão de que aqui os índios correm com arcos e flechas. Hale veio para cá da Ucrânia há 23 anos. Você era um rapaz bem jovem e foi tão longe para a Argentina? Bem, não foi ideia minha, foi ideia dos meus pais. Havia rumores de que o clima era favorável, comida barata, não havia neve. Então vamos. Disse que estava tudo ótimo, pessoal, venham, é super. Há trabalho, pagam bem, a carne é saborosa e barata, enfim, dá para viver. E assim foi. Sim, os primeiros que vieram. A maioria. Eram principalmente ucranianos que vinham. Depois, sim, outros começaram a chegar. De países vizinhos, como Rússia, Belarus. Mudar-se naquela época era muito mais difícil. Sem internet, sem GPS, sem cartões bancários. Era uma verdadeira saga para ligar para casa, por exemplo, para as avós que ficaram, que não vieram. Para ligar, era preciso comprar um cartão especial, discar um número, depois outro número.
Esse cartão te dava exatamente 5 minutos para conversar e a ligação era interrompida. Não havia internet, não havia telefones, smartphones. Agora é muito mais fácil. No distante ano 2000, trabalhadores da extinta URSS eram muito procurados. Contratavam, viam russos, viam ucranianos. O dono da fábrica, você chegava para conseguir um emprego, ele te dava trabalho. Ou seja, né, era meio que prestigioso ter trabalhando para você, pode-se dizer de forma grosseira, né, uma pessoa branca. Mas havia momentos em que você estava trabalhando em uma fábrica, realizando algum trabalho, e o dono dessa fábrica, sim, um empresário privado, vinha com seu amigo, se aproximava e dizia: olha, um ucraniano está trabalhando. Orgulho. Agora Misha trabalha com exportação e faz bicos como guia. Mas quando se mudou da Ucrânia, começou como trabalhador braçal. Meu primeiro trabalho foi realmente engraçado. Conhecidos me perguntaram se eu queria trabalhar. Tome do lá, pilha. Ótimo. Oh. Amanhã você vem mostro. Me levaram ao armazém. Disseram que é uma caixa. Havia bonés. Trazidos da China, contrabando, só precisava tirar a etiqueta de cada boné com feito na China. Sentava e arrancava a etiqueta. Para mulheres é sempre mais difícil achar trabalho, não? Mas a primeira saída que as mulheres encontraram, que vinham na época da Ucrânia, da Rússia, foi, por exemplo, vender café. Vender café na rua era bastante lucrativo. Bom, ou seja, aqui chamam de cafetero a pessoa que vende café. E no geral ganharam bem, porque o café vendia bem os argentinos. De manhã, as pessoas tomam café. E além disso, vem uma moça ou mulher de aparência agradável, eslava, com um sotaque bonito. E então Kátia inventou seu próprio negócio. Ela assa bolos e os entrega aos clientes pela cidade. Inicialmente era apenas para falantes de russo. E às vezes, alguns argentinos aleatórios que apareciam em nossas festas de aniversário. Mas depois isso saiu do controle. Não consigo terminar de tricotar o suéter, porque estou sempre assando. Agora... Não é de se surpreender que Kátia seja a primeira pessoa na história do canal a mostrar o que tem na geladeira. E eu também fui o primeiro em algo. Está tudo escrito em russo. Vocês são apenas falantes de russo? Não, eu tenho 39 nacionalidades de clientes. E você será a primeira pessoa a provar da Moldávia? Sério? Isso... Kátia se casou com um argentino e já vive aqui há 4 anos. Esta é a casa dela com segurança, sala de festas e piscina. E o apartamento custa apenas $250 por mês. Agora está um pouco assustador porque ninguém o usa, mas... Porque já está frio no outono? Sim. No outono. A piscina não é aquecida, mas durante todo o verão eu estou aqui. Por alguma razão, geralmente não há ninguém aqui. Kátia é uma ex-comissária de bordo, evidente pelo tapete. Da vida passada, certo? É da vida passada. Meu marido é piloto de planador. Na entrada, a bandeira da Rússia chama a atenção e Kátia faz uma correção. Não é minha posição patriótica. É meu sangue. Kátia já tem todos os documentos argentinos há muito tempo. É assim que parece a identificação do hospital italiano local. E este é o seguro pago. Parece um cartão bancário e custa $160 para 2 pessoas por mês. E aqui está a permissão de residência. Na cozinha tem um ambiente internacional. Essa lavanda foi enviada pela tia do marido da Patagônia e agora está entre as matrioscas e o trigo sarraceno. Trigo sarraceno? Porque está em falta ou talvez... Nós celebramos meu aniversário nos Estados Unidos e meus amigos me deram trigo sarraceno show como parte do presente. E espadilhas. Você quer espadilhas? Em breve estarei nos países bálticos, lá vou me fartar. Mas o fã da Alenka aqui não é a Kátia. Foi o marido, que pendurou. Uma das nossas desbotou. Agora temos outra Alenka pendurada. Agora ele está fazendo kvass. Tenho kvass na geladeira. Ele faz kvass de tamancos ou tira os tamancos? O marido Kátia é Martin. Faz kvass e gerencia um posto de gasolina inteiro. Cultura russa. Ele acha tudo isso muito interessante e quer aprender. Adora Medovik, gosta de pastila, borscht, pelmeni. Bem, arenque, talvez não tanto para ele. Tanto faz. Adora trigo sarraceno com um pouco de vodka. Vocês se encontravam quem pagava restaurantes? Ele pagava.
Sabe como era com a gente? A primeira vez que nos encontramos em Dubai foi quando ele ficou preso e simplesmente fomos passear. Ele me convidou para jantar, ele pagou. Quando vim para cá, eu não tinha dinheiro local, então era tudo por conta dele. Bem, para as passagens, eu tinha passagens com desconto, ou seja, eu mesma comprei no trabalho. Eu comprava a passagem para ele no início, enquanto nos encontrávamos, e ele me devolvia o dinheiro. Viver como um argentino. Recomendo. Risos, risos. Por quê? Conte mais detalhes. Bem, veja, eu sou uma deusa. E não importa você faça, você é uma deusa. Cozinha, está bagunça. De qualquer forma, ele vai e limpa. Ele pode vir e fazer o jantar. Ou seja, não é como se eu tivesse que esperá-lo com borscht. Mas especificamente um argentino, como se manifesta? Bem, primeiro eu tive que explicar a importância de dar flores. Meu primeiro 8 de março na Argentina foi quando eu cheguei de férias. E acordo pensando, agora vão ter presentes. Não há presentes. Bem, não, não é muito uma celebração aqui. Aqui, sabe, é mais uma celebração para feministas. Podem organizar marchas topless no centro da cidade. Nos casamos em 2/8 de março. E essas foram minhas primeiras flores. E eu ainda perguntei, vou ter um buquê de noiva ou não? Ninguém tem ciúmes de ninguém. Ou seja, agora estamos sentados na minha casa quase, sem perguntas. Respeito pelas fronteiras pessoais. Apoio, total. Ou seja, talvez isso seja apenas características de um cara legal. Tudo é fácil, não? Há problemas. Nós nunca brigamos. Como sua família reage marido argentino? No início, eles ficaram surpresos quando olharam o mapa de onde iríamos morar. Mas no geral aceitaram super bem. Há uma dificuldade que é a língua. Minha família quase não fala inglês, minha mãe nada, meu pai algumas palavras. Meu irmão 5 palavras. E é muito divertido ver a comunicação deles quando, não sei, às vezes jogam palavras em russo, por exemplo, com a minha família. É muito engraçado. E os pais dele, como eles se relacionam com você? Eles me amam? Sim. Certeza? Certeza. Sogra favorita? Sim. O que é isso? Sabe, é algo eu nem a chamo assim nunca. Sogro é sogra. Eu geralmente digo mãe do meu marido, pai do meu marido, porque para mim a palavra sogra é uma palavra meio estranha. Obrigado ao nosso parceiro. E o mesmo para mim é minha hija russo, minha filha russa. Na Argentina, eu quase não conhecia ninguém antes de chegar, mas abracei tanto que já estou adiantado por anos. É assim que se faz aqui, abraçar e beijar na primeira oportunidade. Bem, veja, com quem eu encontro aqui, vejo todas as pessoas pela primeira vez, exceto você nesta cidade, mas tenho que abraçar todo mundo. É tipo uma diversão popular argentina. Ou como... Sim, não, na verdade você acaba se acostumando, você adota essa mentalidade, com certeza, bem, é assim que se faz, sim, é assim que se faz, mas não é só sobre abraços, é como se fosse constante, tocam em você em todo lugar, especialmente nas crianças, eles frequentemente mexem na cabeça delas. E aconteceu comigo. Uma história quando eu me encontrei com meu amigo, com quem nos conhecemos há muito tempo na Europa, e então viemos para cá. Legendas feitas de Matorzok. Encontrar. Ela ficava constantemente me tocando assim, tocava aqui, ali. E você não percebeu que isso é normal aqui? Sim, eu disse a ele, escuta sua namorada. Parece estar interessada em mim. Eu disse, por que você acha isso? Ela fica me tocando assim. Ele disse, não, aqui isso é normal, não se preocupe. E depois disso comecei a perceber que, sim, depois vieram outros amigos dele. E também amigos dos amigos, amigas. E depois que todos começaram a me abraçar assim, eu pensei, então tudo bem. Então você aproveita isso, abraça todos que te abraçam. Sim, então, pelo contrário, se vejo algumas garotas, posso abraçá-las mais uma vez e penso, uau, legal. E você não recebe nenhum ódio? Sim, assim, na Rússia eu poderia ter problemas, talvez até por algo assim, mas aqui não, tudo bem. No entanto, construir um relacionamento com uma argentina não é tão simples. Elas são super desconfiadas, se aproximam para entrar em contato, ou seja, para conversar. Nem estou falando sobre algo mais do que apenas conversar. Apenas aquelas que estiveram na Europa, ou pelo menos no México, e interagiram com estrangeiros se aproximam. Ou seja, as garotas que não saíram da Argentina
Primeiro, provavelmente não sabem o idioma, mas você quer dizer inglês? Sim. E aqui, claro, o espanhol precisa ser aprendido. Mas, de qualquer forma, mesmo que você saiba espanhol, as garotas locais que nunca saíram daqui são muito difíceis de se aproximar. Porque, ao contrário, essas garotas simples gostam de estrangeiros? Não? Aqui é diferente? De uma maneira diferente. Por quê? Porque se você for para o Brasil, se você for para a Colômbia, lá eles vão olhar para você. Bem, para você tudo bem, você ainda não é tão loiro quanto eu. Eles olham para os meninos loiros e dizem, ó, venha aqui. Mas aqui, não. Eu me encontrei com uma garota, uma argentina, e ela até me disse que as garotas não prestam muita atenção nos outros, porque temos nossos próprios meninos. Sim, e meio que, de forma alguma, absolutamente, pensam mal de outras nacionalidades, mas estão acostumados com os seus. Alyosha está na Argentina há 3 meses e diz que encontrar uma compatriota solteira aqui também não é fácil, pois para tão longe geralmente se mudam em família. Kátia trabalhava como comissária de bordo e conheceu o marido diretamente em um voo. Minha primeira viagem à Argentina foi em um voo de trabalho. Eu conheci meu futuro marido. Ele era passageiro. Eu não tinha frango suficiente para ele, um frango tão romântico. E vocês brigaram por isso? Ele foi, na verdade, um passageiro super gentil que me ajudou a traduzir para o inglês. Eu não sabia uma palavra de espanhol naquela época. E ele, ao contrário, me ajudou a explicar a situação para os outros passageiros. Enfim, eles não fizeram drama para mim. Então houve uma revolta porque o frango acabou? Sim, os passageiros geralmente gostam de agir assim. Eu o encontrei no Facebook, conversamos um pouco, eu sabia quando ele voltaria. E aconteceu que o voo dele foi atrasado. Ele ficou preso em Dubai até o próximo voo. E eu deveria voar para Paris, fui retirada desse voo. Fui enviada em voo noturno para o Paquistão e, enfim, eu também fiquei presa em Dubai no mesmo dia, embora não devesse estar lá. E então nos encontramos e desde aquele dia estamos juntos. Por 1 ano e meio, o casal viveu em vários países. Ele vinha para Dubai, eu ia para a Argentina nos fins de semana. E depois voávamos juntos para a Rússia. E às vezes ele se juntava a mim em alguns dos meus voos de trabalho. Por exemplo, eu voava para Singapura por um dia e ele ia comigo. Bem, completamente diferentes. A mentalidade aqui é completamente diferente. E isso, aliás, é muito perceptível. Não quando você vem da Rússia para cá, mas ao contrário, quando você vai daqui para a Rússia, você imediatamente sente aquelas caras fechadas e severas. Aqui todos são tão amáveis como se diz, tão hospitaleiros, amigáveis, sorridentes. Isso não significa que eles serão seus amigos super próximos, mas a primeira impressão e a primeira atitude são muito positivas. Nos hospitais, em todos os lugares, eles te tratam de forma amável. E nos serviços públicos. Agora mesmo eu estava lá fazendo documentos. Não há nenhum medo, como temos de ir a algum serviço de imigração, e lá é assustador de imediato. Eles vão demorar para atender, mas com um sorriso. Sim, isso é ótimo. Eu gosto disso, já me sinto mais argentina. E quanto aos amigos, aqueles que realmente se tornaram amigos e se aprofundar além das primeiras impressões, como eles são diferentes? Dizem que eles são mais infantis, ou seja, ainda não percebo isso muito, mas em geral a geração dos meus contemporâneos. 30, 40 anos, sim, eles ainda estão muito presos na infância, isso é um pouco perceptível. E eles estão prontos para se tornarem pais mais tarde. Tenho o primeiro filho mais perto dos 40 anos. Os argentinos trabalham, não, muito mais descansam profissionalmente. As discotecas aqui são chamadas de boliches. E eu ainda não fui a nenhuma discoteca aqui. Bem, porque eu tive filhos. Depois, porque não era o momento para isso. Aqui as discotecas começam muito tarde. Ou seja, primeiro eles jantam muito tarde, só às 10. Começam a comer, terminam à meia-noite e depois tem um tipo de pré-festa no bar. Até 1 da manhã e só das 2 às 6 são as discotecas. E trabalhar quando? Bem, quando... Trabalhar? O quê? Os argentinos, assim como os espanhóis, têm a siesta quando tudo fecha durante o dia e as pessoas descansam. É como uma hora de descanso. Na verdade, aqui não é comum ter pressa, especialmente no local de trabalho. Eles chamam isso de manhã, né? É tudo depois, amanhã, depois de amanhã. Este é o Alexander e ele organizou uma festa para falantes de russo. Um pequeno baba. Ficou lotado.
Nas mesas, geralmente, principalmente casais, porque Mudar-se para a Argentina é um voo transatlântico, é um passo decisivo. E nem todos podem dar esse passo. É uma espécie de limite. Que se a pessoa superar, significa que ela vai conseguir, no mínimo... Ou seja, não é para um fim de semana? Não, não. Muitos vêm para dar à luz. Mas também voltam para a Rússia ou de onde vieram. Isso. Agora, quem ficou? Agora, quem está no evento, são pessoas que, em princípio, querem legalizar-se aqui, alguns pelo nascimento, outros por meio de rampas, pelos seus próprios motivos. São aquelas pessoas que já querem se organizar aqui, algum tipo de vida, uma pequena comunidade. E assim, aos poucos, nós os ajudamos nisso, organizamos encontros. no início se reunia para piquenique e se ajudava a adaptar. Tudo começou com os rapazes que vieram para cá de Odessa em 2015. Eles, falantes de russo, abraçaram essa ideia e começaram a ajudar pessoas. O bairro onde acontece a reunião também é um dos mais caros e seguros da cidade. Estamos justamente no bairro de Palermo. Este bairro foi escolhido pelos russos. Por quê? Aqui é mais, não sei, confortável. Há muitos estabelecimentos. É acessível. Bem, tudo está perto. Em geral, outros bairros, Buenos Aires, não é exatamente, digamos, adequado para morar. Minha mãe realmente, definitivamente precisa de mim. Kátia assegura que com o início da guerra, a atitude em relação aos russos não mudou muito, mas houve conflitos. Há sorvete, creme russo, creme americano, creme russo. E houve algumas notícias de que em alguma província proibiram esse creme russo. Eles colocaram um aviso dizendo que não vendem creme Arus. Mas aqui também tem salada russa, eu acho. Sim, e ótimo, eu estou interessado. Eles parecidos com salada Olivier? Salada russa, sim. E o que também foi proibida? Não, eu ainda pensei, é interessante, será que eles vão tirar, mas não. Montanhas russas aqui são chamadas de montanha russa. Montanha significa monte. Ou seja, montanhas russas, eles chamam, não sei, salada russa, montanhas russas. E não foram proibidas? Não, tudo está funcionando. A Argentina sempre foi tolerante com os migrantes e serviu de refúgio para muitos excluídos. Para cá fugiram narcotraficantes e nazistas. Aqui está um vídeo de como a polícia encontra um enorme depósito de artefatos alemães da época de Hitler. Existem lendas de que até mesmo Hitler não se suicidou no bunker, mas viveu por muito tempo na Argentina. Bem, onde estivemos em Vila Belgrano há uma casa dele. Ele costumava vir aqui, né? Ou como? Ou ele... Viveu como se ele tivesse morrido lá. Mas, na verdade, ele foi para a Argentina. E na Argentina, se você for para essa região, verá uma influência alemã, porque toda a arquitetura, tudo é alemão. Muitos nazistas que fugiram para a Argentina, eles não acreditam que Hitler também sobreviveu, se mudou. Nós vimos a casa dele, ela está localizada de modo que você não a verá se não souber onde está. Já foi comprada. Penhekenda. Bem, você sabe, todos que estão lá. Avós e avós contam que era ele. Esta é Ana. Ela veio para a Argentina da Ucrânia em 2015. A guerra com Donbass começou, o dólar começou a disparar. Havia a compreensão de que o país não tinha futuro próximo. A Argentina é um país de migrantes, totalmente aberto à comunicação, aberto a novas pessoas. E essa foi a escolha certa. Ana é de fato casada com um ucraniano, mas o conheceu aqui, na Argentina. E por que ele veio para cá? Pela mesma razão que meu marido veio, porque ele estava em idade de recrutamento e estava preocupado que receberia uma convocação e teria que ir para a guerra. Ainda acreditamos que a Argentina tem um futuro porque possui muitos recursos e porque o país está longe de qualquer conflito. O país até calculou que se houver uma explosão nuclear, Deus me livre, na Ucrânia, ela não chegaria à Argentina. Mas mesmo sem a ameaça nuclear, a Argentina tem problemas de segurança. Este é o interfone. A coisa mais inútil na Argentina. Porque não tem sobrenome. Não, porque agora você chegou, toca o interfone para o meu apartamento. Eu ainda tenho que descer para abrir para você. Eu não posso abrir de dentro do apartamento. Isso é feito por razões de segurança, porque muitos idosos eram roubados assim antes, eles abriam para eles. Olá, eu sou seu neto. Sim.
Ao lado da casa da Kátia, há uma escola para crianças especiais. E todas as cercas ao redor são reforçadas com espinhos de ferro e uma cerca elétrica que está sempre energizada. Vidro quebrado na cerca elétrica. Esses fios já estão em outra casa. Espinhos de aço. Aqui está o conjunto completo. Sim. 2 câmeras. Na entrada também há câmeras. Campo minado, onde está? Nada para mim. Na área da Kátia, quase todas as casas têm cerca elétrica. Ou seja, está eletrificada, mas não está claro se agora está energizada ou não. Isso eu não sei como verificar, mas acho que toda noite está energizada. Do que eles têm medo se o bairro é bom? Eles vão subir. Alguém vem provavelmente de outro bairro, talvez em Cochete. Sim. Invadem. E eles sobem. E agora, você ouviu falar de tais casos? Bem, até recentemente eu vi no Insta, infelizmente invadiram a casa dos nossos amigos. Geralmente podem invadir a casa de falantes de russo. Acontece. E roubar na rua. Bem, A polícia patrulha, certo? sim, e também roubam. E roubam? Como assim? Isso é coisa... Quando estão à paisana, eles podem ir... Ou seja, há pouca confiança, certo? Em todos os países da América Latina há muitos sem teto. A Argentina não é exceção, mas, como me pareceu, há menos aqui do que no Brasil ou na Colômbia. Aqui também sim, há sem teto. Já que é bastante quente e o clima é bom, eles podem viver na rua. O ano todo, então. Mas eles não são perigosos, eles apenas dormem na rua. Não atacam as pessoas? Não. Existe aqui algo como as favelas brasileiras, favelas, como são chamadas aqui? Sim, eu sei que as favelas, como são chamadas, áreas pobres, mas há pessoas diferentes lá. Há trabalhadores ou que simplesmente vivem lá e vão trabalhar, não sei, como caixa ou em um mercado local. Há realmente viciados e ladrões que saem para a cidade apenas para roubar um iPhone deixado descuidadamente para conseguir uma dose. Aqui, quando algo assim acontece, um assalto à mão armada, isso é um grande alvoroço. Depois mostram na televisão por uma semana, nas notícias, que algo assim aconteceu. Mas na maioria das vezes, claro, são ladrões que simplesmente veem algo muito assim mesmo, em um campo de lama. Ele nem vai correr para roubar e fugir. Ele simplesmente, se você se distrair, sair e deixar, então muito provavelmente já foi observado. Em algumas partes de Buenos Aires, há uma clara divisão entre bairros bons e ruins, e a fronteira pode passar simplesmente ao longo de alguma rua. Rodovia 25 de Maio. Aqui passa. Tudo o que está abaixo é bastante inseguro, ou seja, é melhor não andar por aqui com um telefone caro. E aqui, em princípio, toda esta área, aqui, é tudo meio que bastante seguro. Também é meio que super seguro, mas atrai pessoas porque aqui há algo para roubar. Então, por isso também é preciso ficar atento aqui, e girar a cabeça com mais frequência. Agora estamos andando por um bairro. Eu sinto que é seguro. Eu nem me preocupo com a câmera. Eu tenho 2 telefones. O primeiro telefone é um pouco mais caro. O segundo telefone é um pouco mais barato. Para áreas comuns, sim. Ou seja, porque eu tenho aqui, por exemplo, até um cartão SIM russo, eu meio que tenho aqui. Neste telefone, mas não me preocupo, porque sei que não vou perdê-lo hoje, porque estou passeando por um bairro decente, eu não vou entrar naqueles bairros lá depois das 11, se não for necessário. Prefiro voltar de volta para o apartamento. Troco o telefone, o cartão SIM e pego, o telefone antigo. Porque depois das 11, afinal, se você não quer se separar do seu telefone assim para sempre, então é preciso se separar dele por um tempo, pelo menos depois das 11. Mas há uma chance de que possam roubar, certo? Não, 100% há chance. Mas de qualquer forma, na Europa, o Lecha teve mais problemas. Eu cheguei em Belgrado, por exemplo, uma das cidades mais seguras, de verdade. E nas primeiras 2 semanas meu telefone foi roubado. E aqui, já estou, parece, há 2 meses, já indo para o 3º mês, e nem sequer tive um indício. Ninguém deve se aproximar mais de 3 metros. Ou seja, para que você possa ter uma manobra, porque podem simplesmente se aproximar, assim, com uma faca e pronto. Mas aqui, claro, isso não vai acontecer. Isso é mais em Goralide, provavelmente. Na verdade, Buenos Aires, e a cidade mais segura da Argentina. Mas eu estava com meu amigo na cidade natal dele. E nós saímos, e ele deixa o carro ligado na rua. Há muitas pessoas andando, já é noite. Muitas pessoas andando, ele diz, precisamos ir à loja de animais, comprar algo para o cachorro dele.
Ele deixa o carro ligado e eu fico tipo, sim, não se preocupe, aqui ninguém faz nada, de jeito nenhum. Grades disponíveis em todas as pequenas lojinhas. Eu fui ao salão de cabeleireiro, primeiro ligo. Depois vêm, verificam se sou eu mesmo e só então abrem. Agora já me acostumei, eu apenas carrego a bolsa atravessada no corpo com o telefone. Assim, não ando muito por onde não é necessário. Você pode andar com as mãos nos bolsos, segurando o telefone, e eu conheço nossas garotas. Assim, roubavam, tipo, simplesmente puxavam a mão, ela com o telefone na mão e pronto, adeus. Bem, isso é um saco. Essas divisórias nos táxis ainda estão lá desde o coronavírus, mas o próprio táxi custa uma ninharia. Ele liga o taxímetro, no geral aqui tudo será honesto, certo? Sim, se ele ligou, então sim. Ele ligou e já são agora mesmo até 300 rublos. Isso é a tarifa. 300 pesos, é um pouco menos de $1. E colocar o cinto no banco de trás? Eu já disse, isso é dos argentinos. Kat se encanta com seu bairro mesmo da janela do carro. Muito saboroso, muito barato. A variedade é inacreditável. Uma das minhas coisas favoritas também é passear pelas barracas de vegetais e observar, tipo, este tem mamão, o próximo tem maracujá, vegetais, frutas. Isso será acessível a todos. Nas ruas de Buenos Aires há uma mistura de muitas coisas, mas principalmente motivos europeus. Aqui estamos caminhando e, ao nosso redor, há casas que são espanholas, outras inglesas, e esta lembra os Estados Unidos. A Venezuela é simplesmente um orgasmo. Não são construções. É só andar e filmar cada casa. Aqui é um super mix de culturas. Meu marido está aqui, eu disse, descendentes de italianos. Os pais moram aqui. Esta casa antes pertencia aos ingleses. Aqui, ativistas lutam pela preservação do edifício. Aparentemente, está incomodando alguém. E este prédio antigo foi transformado em um lar de idosos. Ali estão as vovós sentadas. Sim, sim. Aqui há uma faixa de pedestres para surdos. Concorde, não é isso que se espera de um lugar que parecia perigoso na América Latina. E aqui está mais uma dica das vovós locais. Para os cachorros não fazem xixi. Eu não sei como os moradores locais acham que isso funciona, mas eles colocam assim. Às vezes podem colocar perto da casa e eles acreditam que o cachorro vai passar direto. E você viu que o cachorro não passou direto? Não, o cachorro não se importa. Não vi absolutamente nenhum pardal na Argentina porque os pardais são cinzentos demais para este país. Em vez deles, há papagaios aqui e ainda por cima aqueles que consideramos exóticos. Outra razão pela qual eu adoro a Argentina. O futebol também é algo pelo qual muitos adoram a Argentina. Ela é a atual campeã mundial de futebol. Aqui todos são fanáticos. Sim, nos parques você pode encontrar pessoas treinando para lutar, mas principalmente jogam futebol. A principal lenda é Maradona e agora estamos em frente à sua casa. Havia o nome da rua? Sim, mas agora é Diego e olha, vai aqui, Maradona e é Dios. O número 10 era o seu número. Então, tipo, Dios, né, significa Deus. No dia em que se tornaram campeões, aqui estava muito barulhento. Neste prédio ele tinha um apartamento. Infelizmente não sei qual andar, mas aqui. E nós viemos aqui quando a Argentina se tornou campeã mundial e viemos aqui para comemorar. Simplesmente o país inteiro saiu às ruas. Não sei se mostraram nas notícias aí, mas o país inteiro saiu às ruas, nós inclusive. E como moramos perto, foi super conveniente vir para cá. Simplesmente lotado, fogos de artifício, celebrações. Pessoas, alguns com suas próprias bebidas. Havia lugar onde... E viemos aqui para ver o que estava acontecendo. O que você acha, hein? Olha, só para você entender, na Argentina, quando há futebol, tudo para. Você sai às ruas e então não há uma alma viva, nem um cachorro, nada. Tudo em silêncio, como se fosse a pandemia novamente. Sabe, naquele momento eu me senti argentina, porque era impossível não se alegrar. A Argentina lembra muito um país europeu não só pelo futebol, mas devido às ondas intermináveis de migração da Europa, especialmente durante as guerras, como agora. Muitos imigrantes, começando de 1860 até 1930, acredita-se que 6 milhões de imigrantes da Europa chegaram ao país. Italianos, espanhóis, austríacos, alemães, poloneses, mas tudo isso está relacionado com a Primeira Guerra Mundial.
a Segunda Guerra Mundial para cada terceiro argentino. Eu diria, está na gaveta, ao lado da cama, passaporte ou um europeu? Bem sim, pelo avô ou pela avó, ou seja, sempre há um passaporte italiano, é como por precaução. Se algo acontecer, algum tipo de crise, quando houve a crise aqui em 2001, quando a Argentina declarou moratória e as pessoas perderam suas economias, ou seja, né, eles mantêm esse passaporte, digamos, da Itália ou da Espanha, se ainda tiverem algumas raízes, bem, como uma esperança, se de repente algo assim acontecer aqui, nós nos salvaremos na Europa sim. Mas eu sempre digo aos meus amigos argentinos, vocês só precisam disso lá. A Europa... Bem, os descendentes de ingleses, eles falam inglês. Na Argentina fala-se muito, mais inglês do que na Rússia, mas não necessariamente por muito tempo, e sim em inglês. Por exemplo, o pai do meu marido fala, ele tem 73 anos e tem um inglês super bom. A mãe não fala, ela tem 61 anos. A geração mais jovem, sim, muitos aqui, sabe, até estudam, como se diz, bilíngues, né? Em 2 idiomas. A Kátia também conversa com o marido em inglês. Eu notei que vocês se comunicam em inglês no mensageiro, embora você pareça falar bem espanhol. Você falou com o taxista em espanhol. Sim, aí. Foi assim que aprendi espanhol. Os taxistas? Taxista. Encontravas táxis? Quando me mudei, decidimos conscientemente que manteríamos o inglês como a língua entre nós dois, para mantermos nosso nível de inglês. Sim. Então, já faz quase 4 anos que moro aqui, nosso inglês está no mesmo nível e eu ainda. Além disso, falo espanhol. Quando vamos para a reunião de família, lá é só em espanhol. A mãe dele, por exemplo, não sabe uma palavra em inglês. E assim, querendo ou não, você acaba falando. Os argentinos, eles se consideram realmente europeus? Ou seja, se você olhar, também não diria que eles são exatamente latino-americanos. São europeus? Eles são europeus. Ou seja, por exemplo, como todos os meus amigos, do meu amigo argentino, muitos e têm segundos passaportes. Ou seja, por exemplo, meu amigo, ele tem um segundo passaporte italiano. Você também olha, por exemplo, para os sobrenomes deles, alguns, né? Bonessi, por exemplo, e esse é um sobrenome italiano. E eles têm muitos desses que realmente conseguem o italiano. É um pouco caro, é preciso pagar um pouco de dinheiro, mas é muito fácil e simples de fazer. Então, muitos também têm cidadania italiana, devido à sua origem. Se julgarmos pela língua, a Argentina pode parecer uma segunda Espanha. Mas se você olhar bem para um argentino, verá mais um italiano do que um espanhol. Estamos sentados em um restaurante italiano, portanto nossa comida é italiana. Mas aqui na Argentina eu percebi que os argentinos têm até mais raízes italianas do que espanholas, embora a língua tenha prevalecido. Porque isso aconteceu, você sabe? Porque, não posso dizer, não sou muito historiador e tal, mas o fato é que entre meus amigos argentinos que vivem aqui, realmente argentinos, a maioria deles tem raízes que remontam quase todos à Itália. Por exemplo, né, seus avós ou pais emigraram na época. Este é realmente um país de imigrante. Aqui todos têm alguém que emigrou. Milhões de italianos vieram e se integraram em uma sociedade de língua espanhola já estabelecida. Por isso, a língua italiana foi gradualmente esquecida. Há algumas palavras que são usadas na linguagem coloquial, por exemplo, né, aqui na Argentina. Por exemplo, a palavra italiana lavorare. Lavorare significa trabalhar e os argentinos usam com sucesso até hoje. Ou seja, no jargão coloquial, se as pessoas conversam entre si, dizem "mi voy a laborar". Laborare é trabalhar. Mas isso ficou novamente dos mesmos italianos que vieram para cá. Então, essa foi a maior e mais poderosa onda de italianos para os Estados Unidos. É a mesma onda? A mesma onda, sim. Alguns foram Argentina, outros EUA. Espanhóis, italianos, galegos, também chamados assim. Na Argentina há muitos migrantes asiáticos e estamos passeando pelo bairro coreano. Principalmente eles trabalham, mas não moram. Aqui é a comunidade coreana. E todas essas lojinhas são deles, isso já é roupa. Vamos chegar à ruazinha onde há muitos restaurantes coreanos. É uma pena que agora não teremos tempo, mas lá dá para comer maravilhosamente bem. Até mesmo churrasco coreano. É de cachorro? Não. Então você é coreana? E esses coreanos já falam espanhol? Sim. Aqui é a nossa geração. Muitos já nasceram aqui. E eles falam um espanhol excelente. Você nem perceberia que ele é coreano se apenas o ouvisse falando.
E quando você chega lá, não faz sentido. Você vê um coreano, mas ele fala um espanhol incrível e sua mente explode. Como isso é possível? E aqueles que, por exemplo, são mais velhos, que vieram para cá, claro, não aprenderam aqui, mas eles ainda, sabe, realmente permanecem em uma comunidade bastante super fechada. Normalmente eles se casam entre si. Falando sobre comida na Argentina, vamos fazer isso não em um restaurante coreano, mas em um italiano. Tem mais restaurantes italianos que espanhóis. Na Espanha tem paella? Aqui é mais raro achar paella. Que massa, pizza, etc. Você tem milanesa. Pensei que você deveria experimentar um prato padrão, amado por todos os argentinos. É um pedaço fino de carne empanada, mas é carne bovina. E é preparada de diferentes maneiras, no forno ou frita. E aqui está ela frita. Experimente. Dizem que é um prato italiano, mas na verdade na Argentina é muito mais popular do que na Itália. Cantando, em coro. Eu parei de cozinhar completamente aqui e fiquei preguiçoso. Agora eu não sei, se eu voltar para a Europa, não sei como vou me virar lá, porque sempre fui um grande fã de cozinhar algo por conta própria, especialmente minha comida habitual. E aqui eu simplesmente parei de fazer isso porque você pode ir a um lugar e tomar café da manhã tranquilamente por cerca de 5 euros. Ou, por exemplo, se você, mesmo que queira cozinhar algo, tipo batatas ou outra coisa, é mais fácil ir a esses buffets especiais, onde você compra a comida a peso, se serve e paga pela comida pronta. Vale a pena se preocupar com isso, porque, na verdade, você pode até gastar mais dinheiro se começar a cozinhar por conta própria. Muita doce de leite cozido. Os argentinos adoram colocar em todas as sobremesas dulce de leite. Com álcool acessível e ricas tradições vinícolas, os argentinos sabem se controlar. Super doce. Há pessoas que sentem falta de creme de leite. Você pode encontrar na estrada quando não há ricota, não é queijo cottage. É ricota que precisa de queijo cottage. Mas já surgiram especialistas que vieram de lá e já fazem creme de leite e ricota e preparam pelmeni, apesar do álcool acessível e das ricas tradições vinícolas, os argentinos sabem se controlar. Aqui não há alcoolismo, eles não bebem. Alguns, talvez poucos. Bebem uísque ou algo assim. Mas não há esse hábito de beber um copo de vodka. Não, é só como nós concordar em geral. E em todos os lugares o vinho é muito saboroso e é muito barato. Ou seja, em alguns lugares você chega e vê que a cerveja custa 1.300 pesos, enquanto o vinho custa 1.500 pesos. E você pensa, por que não beber vinho? Às vezes até mesmo um bom vinho vai te custar muito menos do que uma boa cerveja. Por isso, ocasionalmente, às vezes é um pouco mais de melhor beber vinho aqui. Na Argentina, barato, mas ganhar dinheiro lá não é fácil. Ajustando sua renda, você pode obter conforto europeu por um preço muito mais baixo do que o habitual. Você pode realmente ter uma renda mínima online na Rússia, um salário médio na Rússia, mas aqui você vai viver muito bem. Mas nem sempre é assim. A Argentina não é para trabalhar. Os funcionários dos meus amigos recebem 5.000 pesos por dia. Eu acho que isso é uma ninharia, na verdade. Isso é 10 dólares. Não, é paz suficiente. Que tipos de negócios os imigrantes abrem aqui? Restaurantes, cafés. Agora mesmo, uma conhecida minha está abrindo um estúdio criativo, diferente. Estúdios de yoga. Isso é principalmente para russófonos ou também para argentinos? Aqui já é mais para argentinos. Nós entendemos que precisamos do dinheiro dos argentinos. Agora, há muitos russos e eu acho que é uma imigração muito legal, porque as pessoas não vieram aqui para ganhar dinheiro. Elas vieram com dinheiro para investir no país. E para a Argentina, isso é maravilhoso. São pessoas inteligentes que vieram construir suas vidas dentro do país com seu dinheiro, pensamentos, ideias. E eu acho que em mais alguns anos haverá muitos serviços legais e negócios interessantes. Bem, ok, mas aqui eles sufocam os negócios. Será que todas essas pessoas vieram mesmo para abrir negócios? Existem esquemas ilegais que todos os argentinos usam para não pagar todos esses impostos. Eles simplesmente jogaram uma barra de chocolate no leite. E isso é chocolate quente para eles? Sim, ao que parece. E você ainda não bebeu algo assim? Acho que é realmente leite. Leite comum, só que com chocolate. E ele derrete? É feito especialmente para derreter? Não há mais o Ininá?
Como eu já disse, os argentinos são profissionais em relaxar. Os locais chamam Buenos Aires de bailes, e à noite eles podem simplesmente fechar uma rua e festejar até de manhã. Foi aqui que deixei o Liocha. Estou certo de que ele ficará bem, porque está aqui com seus amigos argentinos. Esta viagem pela América Latina mudou minha opinião sobre o nosso planeta. E neste vídeo eu não consigo transmitir todas essas impressões. Muitas coisas eu postei nos destaques meu Instagram. Não esqueça de inscrever nele. Lá sou, Vova Karmanov. Os argentinos são pessoas tolerantes, amam a vida e tentam não se preocupar com coisas. O amor pela igreja e o respeito pelo Papa não contradizem aqui a atitude normal em relação às mais diversas minorias. Com o início da guerra, um fluxo de mulheres grávidas da Rússia começou a chegar à Argentina. Em algum momento, os argentinos até detiveram um avião suspeitosamente cheio de parturientes. Todos esses escândalos que chegam até nós nas manchetes de publicações populares que todos pararam de deixar os russos entrarem, interromperam. O avião com russas grávidas, todos foram dispersos. Tudo isso eu suspeito que não é verdade. Conte como foi. Sim, as manchetes certamente estão exagerando. Disseram que revogaram o visto de residência. E não deixam entrar, mas ainda deixam entrar. O visto ainda é concedido. A única coisa agora é que pararam de prorrogar a estadia turística. Isso não acontecia antes. Permitiram os russos entrarem por 90 dias e só. Depois começaram a adicionar mais 90 dias. Mas agora pararam de conceder. Isso, sim, é fato. Todo o resto continua funcionando antes. Ou seja, os argentinos. No último ano primeiro adicionaram algum tipo de bônus para os russos e depois o retiraram. Sim, acho que eles perceberam que já há muitos aqui. Realmente temos muitos agora e que eles não estão conseguindo lidar com isso. Os tradutores aqui não estão conseguindo lidar. Aqui, veja, tanto a residência quanto a cidadania são processos totalmente gratuitos. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer isso por conta própria. Mas aí eles viram manchetes em sites de língua russa dizendo que custamos 3 mil, 6 mil dólares, 10 mil dólares. E para eles não fazia sentido porque as pessoas pagam esse dinheiro. E eles pensaram que poderia haver algum tipo de elemento de corrupção envolvido. De repente, talvez essas mulheres venham e vendam o direito de ter um filho, e assim por diante. Ou seja, eles suspeitam que alguém, mesmo sem dar à luz, está tentando comprar tudo isso de alguma forma. Bem, uma mulher grávida chega sem pai, mas registram-se algum homem aleatório, e ele ganha o direito à cidadania. Como eles dão cidadania a todos que tiveram um filho aqui, tanto para a criança quanto para os pais? A criança recebe automaticamente pelo direito de solo, ou seja, a criança nascida aqui é, portanto, cidadã da Argentina. Os pais têm o direito de obter a cidadania, ou seja, eles devem passar pelo procedimento. Isso dura cerca de 2, 3 anos. Tenho gêmeos? Sim, tive 2 argentinos de uma vez, então deveriam me dar a cidadania 2 vezes mais rápido. Você tem tantos argentinos na família quanto não argentinos? Agora mais. Agora acontece que eu também sou argentina. Já ficou, mas ele está quase conseguindo a cidadania. Vocês não estão sincronizados? Aqui acontece que cada cônjuge vai a um juiz diferente e cada um tem seu processo, no seu próprio ritmo. Portanto, o dele também estará pronto em breve, mas ainda não. Quanto custa, aproximadamente, para as pessoas da Rússia ou da Ucrânia virem aqui para dar à luz e obter todos os documentos? Tudo. Bem, não toda a cidadania para a criança. Para a criança é rápido, leva 3 semanas após o nascimento, tudo é feito, o pacote completo de documentos. Agora não há problemas para ter um filho. Documentos. Quanto ao custo, se falamos sobre os serviços de um assistente, tradutor,
empresa ou aluguel de apartamento e pagamento do hospital e pagamento ao médico, isso custa cerca de $20 mil. No México, ter um filho custa muito mais caro, no Chile é muito mais caro. Além disso, não é tão fácil obter documentos, ou seja, aqui ainda são as melhores condições. Na minha opinião, muitas pessoas estão vindo para dar à luz e vejo que algumas até vendem carros ou apartamentos. Para poder vir e dar à luz na Argentina, realmente, muitas pessoas. Em fevereiro, eu estive presente em 16 partos. Isso é muito. A Argentina está aberta a todos os migrantes e concede documentos para aqueles que vêm para parto. É preferível mostrar que você tem renda dentro da Argentina, que você paga aqui, e impostos. Mas eles são bem baixos, né? Pode abrir um monotributo, similar ao MEI, ou ser autônomo, e mensalmente comprovar o pagamento do imposto. Importante é o certificado de antecedentes criminais, sem condenações na Rússia. Consultam a Interpol para verificar que você não tem condenações. Não há mais exigências para os pais. Além disso, você pode manter sua cidadania. Eu tenho uma boa relação com a Rússia, não descarto a possibilidade de voltar para lá algum dia, mas, se houver vontade, você pode permanecer apenas como argentino. Não é possível renunciar à cidadania argentina. Quer dizer, nunca mesmo? Uma argentina pode viajar para a Europa, para a União Europeia, sem visto. Sim, os argentinos não precisam de visto para a União Europeia e o que mais? Inglaterra também, Reino Unido, Japão, Nova Zelândia. Para eu não. Para os Estados Unidos não, mas os argentinos recebem vistos de 10 anos. E dizem fácil conseguir. Bem fácil, mas as filas estão grandes. Ok, você é cidadão de um país instável, mas pode se mudar para um mais estável. Você ainda vai se sentir atraído. Essa cidadania é um fardo? Não, não. Aqui não há obrigação para os argentinos pagarem impostos sobre o que ganham em outros países. Ou seja, no EUA isso existe. Por que não fomos ter filhos no EUA? Não fomos, certo? Porque lá seríamos obrigados a pagar impostos sobre toda a renda, não importa onde trabalhássemos no mundo. Lá tem essa particularidade. Aqui não tem isso, e em princípio eu não vejo. Atrás. E quando você se casou, conseguiu a cidadania imediatamente? Ou como isso acontece? Eu não fiz cidadania. Sou uma das russas que não fez o passaporte argentino. Por quê? Mas eu tenho outro plano. Meu marido é argentino e italiano. E por isso, entre os dois, optei por fazer passaportes italianos. E lá é um ou outro? Pelo que sei, acho que os russos podem ter 2 passaportes. Talvez eu esteja errada. Pode ter 3, ter o italiano e o argentino. É complicado lidar com questões de 2 países. A diferença entre eles não é muito grande, mas com o italiano é mais fácil. Por exemplo, conseguir visto para o EUA. É preciso estar casada por 3 anos, aprender o idioma. Passe no exame, então isso já está feito. Eu já passei. Então você quase conseguiu o passaporte italiano? Agora estou presa. Ainda preciso resolver algumas coisas com os documentos para poder aplicar para tudo. Mas, por enquanto, deixei isso de lado. Estou apenas com meu passaporte russo, que agora é melhor esconder. Os filhos de Yulia, nascidos na Argentina, já têm 6 anos. E, por enquanto, eles ainda vão à escola. Consideramos o jardim de infância opcional. Eles não vão a lugar nenhum? Não, eles vão. Houve um período em que eles foram um pouco ao jardim de infância, foram ao acampamento infantil. Eles aprenderam o espanhol, falam em espanhol. Mas, no geral, eles estão em ensino doméstico. Eles já estiveram na Rússia? Eles eram pequenos. Eles têm a impressão de que lá é ótimo, por algum motivo. Eles estiveram lá até os 2 anos. Mas eles sempre têm o desejo, tipo, vamos para a Rússia, vamos de barco para Moscou. Eles me dizem... Embora eles não se lembrem? Eu acho que eles não se lembram. Só eu me lembro de como era difícil vestir os 2 no inverno antes de sair. Não, eu não preciso mais disso. Quem são seus amigos, né, famílias? Com quem você se comunica? São pessoas de língua russa ou não? No início, sim, eram apenas migrantes de língua russa. E depois, quando as crianças começaram a andar, elas foram um pouco para a creche, começamos a conhecer os pais dos colegas delas. E assim na verdade, formamos um pequeno grupo de amigos argentinos com esses pais, cujos filhos têm a mesma idade que os nossos. E graças a esses amigos argentinos é que eu aprendi o espanhol. E, bom, melhorou porque era necessário se comunicar com eles. Não, e agora eu já falo bem. Aqui a escola é obrigatória por 6 anos, ou seja, meus. No próximo ano, quando eles completarem 6 anos, o que será em breve, eles devem ir para a escola.
Aqui é dividido em 2 níveis, primária e secundária, 6 anos em um, 6 anos no outro, no total você estuda 12 anos. Aqui a abordagem ao estudo é muito leve no início. As crianças não são obrigadas a fazer lição de casa na primeira série. Os professores tentam fazer com que as crianças gostem de aprender, né, para que elas frequentem a escola com prazer. Eu realmente aprecio essa abordagem. E depois, quando a criança cresce e se torna mais consciente, ela mesma se foca nos resultados. Se ela quer estudar, então ela obtém bons resultados. Por isso, a escola é considerada mais fraca do que na Rússia, por exemplo, ou do que nos países da CEI. Mas as universidades, por outro lado, são consideradas bastante fortes. As crianças, portanto, irão estudar em espanhol? E se houver um grande desejo, há um jardim de infância em russo, ou um colégio, escola em russo, ou algo assim? Por enquanto, não. Há uma, é acabar a escola, da embaixada. Mas é difícil entrar lá, principalmente são filhos de diplomatas. Às vezes, se houver vagas, também entram pessoas que querem uma escola russa. Mas isso, consequentemente, é para estudar, diretamente pelos semestres russos, mas aqui é diferente, outono e inverno é difícil para a criança. Agora chegaram muitos imigrantes e parece que querem abrir uma escola russa, mas é complicado, é difícil conseguir a tal autorização para abrir um jardim de infância ou escola. Espero que eles consigam, talvez alguém precise disso. Mas eu não colocaria meus em uma escola russa, que aprendam espanhol e inglês. Nas escolas particulares aqui não é caro e muitas vezes o ensino é feito em 2 idiomas, espanhol e inglês. E quais são os preços das escolas? Bem, não é caro. Talvez custe $300, $400 por mês. Escola, aqui, a primária sim, ou seja, a primeira, escola primária. Essa é exatamente particular. E a pública é gratuita? A pública é gratuita, acessível a todos. Ou seja, até mesmo um turista com passaporte estrangeiro pode ir ou ir à escola gratuita. É um pouco mais difícil entrar nela porque as gratuitas também se dividem em boas e ruins. Você precisa se inscrever por um sistema eletrônico de inscrição, mas muitos imigrantes matricularam seus filhos em escolas e creches gratuitas. Falando sobre as desvantagens da Argentina, todos mencionam a lentidão e o mau serviço. Mas, por outro lado, isso abre nichos de negócios livres para migrantes ativos. Na Argentina, os serviços são deficientes. Aqui é necessário implementar exatamente o serviço que existe na Rússia. E se as pessoas já faziam isso, ok, aqui é preciso impulsionar isso. Para a mente russa, é muito difícil se ajustar ao fato de que as coisas são adiadas para o dia seguinte ou há atrasos. Você chega a algum lugar, o garçom fala com você como se você fosse algum tipo de irmão, sabe? Comparar algum tipo de manicure. Vamos lá, você vem, eles te oferecem um chazinho, algo assim. Aqui você chega, eu nem vou, mas nossas garotas aqui estão bem. Com manicure, elas estão realmente super. Se você vai, você pensa, caramba, eles esterilizaram as ferramentas ou não. E é assim, tudo é mediano. Então você precisa se acostumar com isso, aceitar, e agora já não me importo. Ou seja, eu já me acostumei. Mas muitas vezes os pontos positivos superam os negativos. O Lesha não só parou de cozinhar sua própria comida aqui, ele agora também não lava suas roupas sozinho. Eu parei de lavar minhas próprias roupas porque em vez de lavar as roupas sozinho, você simplesmente pega um grande saco. Você leva para a lavanderia e por apenas 3 euros, um grande pacote de 5 a 7 quilos, eles lavam tudo para você, passam, vai cheirar bem, sem manchas, nada. E você pensa, por que eu me preocuparia com isso? Bem, em primeiro lugar, não há necessidade de máquinas de lavar. Em lugar nenhum, nos apartamentos que você aluga, mas isso é muito raro. E em segundo lugar, por que se preocupar? Se eles lavam, passam e secam tudo para você? Atualmente, minha cidade favorita no mundo é Buenos Aires. Apesar de todos os problemas que existem aqui, eu adoro tanto a Argentina quanto Buenos Aires. E então qual era a cidade favorita? Pergunta difícil. Eu também gostava de Dubai, mas sempre soube que não ficaria lá para morar. Ou seja, eu sempre entendi que era um lugar de passagem para mim, um ponto de trânsito. Mas quando cheguei aqui tive um contraste super acentuado, tanto no bom quanto no mau sentido. Porque por um lado Dubai é um deserto, aqui veja só que cerca, natureza pura, aqui 365 dias por ano, algo está simplesmente florescendo. Não, Dubai é construções novas, aqui veja, essas casas, uma mais bonita que a outra.
Embora eu também adore arranha-céus, mas por outro lado, Dubai é super conforto, super serviço. Você realmente vai ao banheiro no Dubai Mall, tem bastante flores vivas lá, tem uma senhora da limpeza com gravatinha no banheiro. É como se tivéssemos feito um passeio turístico. Sim. Aqui você chega e nunca tem nem sabão, nem toalhas, nada. Este foi um episódio sobre aqueles que não tiveram medo das histórias assustadoras da América Latina, mudaram sem arrependimento. Agora, para eles, a Argentina não é algo que soa como a Antártida, mas um novo lar e muito confortável quando você sabe como viver nele. No meu canal haverá mais um episódio sobre a Argentina e uma série inteira de histórias sobre a América Latina. Então, inscreva-se no meu YouTube e Instagram. Em todos os lugares sou eu, Vova Karmanov. Tchau!